Não se acomode. Se Deus está falando para você fazer algo, faça. Se Deus está te movendo para construir algo, mova-se. Se Deus está dizendo para você começar a empreender, comece a empreender. Não deixa para depois, não deixa para amanhã, é hoje. Escute bem, você pode ser uma boa pessoa, mesmo não sendo próspero, mas isso não significa que viver uma vida difícil te ajuda. Não te ajuda viver à margem, viver sempre por último. Não te ajuda a viver uma vida difícil, viver uma vida em crise. Agora, imagina se eu começasse a ministrar aqui a como você pode ficar falido. Porque é isso, algumas pessoas estão pregando essa mensagem para elas. A mensagem é: como eu posso me tornar uma pessoa falida e quebrada na vida? Em Provérbios 13, 22, a Bíblia diz assim: o homem de bem deixa uma herança aos filhos e seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Quantos são pais e mães aqui? Você tem que deixar uma herança para os seus filhos, uma herança de educação, uma herança de amor, uma herança de compromisso, uma herança de ser diligente, e se puder e tiver como, deixar inclusive uma casa paga, um apartamento pago, alguma coisa para os teus filhos. A Bíblia diz: o homem de bem deixa uma herança. Aí você diz: puxa, eu não consegui. Não tem problema, mas pelo menos você fez o melhor, pagou os estudos dos seus filhos, você deixou uma herança. E é isso que agrada a Deus. É quando a pessoa entende o seu propósito na vida. Deixar uma herança aos filhos dos meus filhos. Olha só, e a Bíblia, ela é mais generosa ainda. Ela diz para você não deixar uma herança só para os seus filhos, mas deixar uma herança para os filhos dos seus filhos, ou seja, até para os netos. Significa que na vida, a herança não é só para os meus filhos, mas para os filhos dos meus filhos. O pecador aqui que a Bíblia está dizendo se refere ao pecado cometido por falta de sabedoria, particularmente em assuntos financeiros. Então essa riqueza acaba nas mãos dos justos, daqueles que sabem administrar, daqueles que são diligentes em todas as coisas. O que a Bíblia está falando é que existe uma transferência espiritual. Quando nós não somos prudentes com a nossa vida, com o nosso legado, com a nossa herança. A Bíblia diz, lembra da parábola dos talentos? Um ganhou 5 moedas, outro ganhou 2 e outro ganhou 1. Aquele que ganhou 1 moeda enterrou a moeda. Daí o dono da terra, que representa o nosso Jesus, voltou e perguntou: o que tu fez com aquilo que eu te dei? Eu enterrei. E o Senhor disse para ele: mau servo, você não administrou, você não usou de sabedoria, e foi arrancado aquela 1 moeda e foi dado a quem tinha mais, não ao que tinha menos, ao que tinha mais, ao que multiplicou mais. Eu quero dizer uma coisa para você: quem multiplica aquilo que Deus coloca nas mãos, só tende a prosperar mais, só tende a avançar mais, só tende a crescer mais. Por isso que nós precisamos pedir: Senhor, me dá sabedoria para administrar minha casa, me dá sabedoria para administrar minhas finanças, me dá graça para administrar aquilo que o Senhor tem me dado, porque eu preciso multiplicar. Você está multiplicando o que Deus te deu? Teu talento, teu dom, teus recursos, o teu conhecimento, você está multiplicando ele? Como que nós estamos fazendo? Eu sei que essa mensagem é um tanto confrontadora, mas ao mesmo tempo ela é libertadora. Em Provérbios capítulo 13, olha o que está escrito em Provérbios capítulo 13, eu quero mostrar isso para vocês. Hoje a sabedoria divina está tocando na nossa vida aqui, e eu creio que Deus está nos preparando. Diga assim comigo: Deus está me preparando, me trouxe esse culto para me preparar. Mas me preparando para quê? Eu já falei, o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor ainda está por vir, não é o que você está vivendo, está por vir.
E para isso Deus está me preparando. Deus está te preparando. Provérbios 13, verso 23 e 24. Abundância de mantimento há na lavoura do pobre, mas alguns há que se consomem por falta de juízo. O que retém a sua vara aborrece seu filho, mas o que o ama a seu tempo o castiga. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Que você consumir com falta de juízo que Deus colocou nas tuas mãos, vai trazer vergonha para a tua casa e para a tua família. Há pessoas que se preocupam só com hoje, não se preocupam com o amanhã. Eles não têm planejamento com o amanhã. Queridos, quando Jesus começou a igreja, lá atrás, Ele planejou o que nós estamos vivendo. Tudo foi planejado. Jesus, desde que começou a preparar os primeiros discípulos, Ele preparou homens para o futuro. Ele preparou Pedro para o futuro, Ele preparou Tiago para o futuro, Ele preparou João para o futuro, Ele preparou Mateus para o futuro. Ele preparou aqueles homens que precisavam dar sequência ao seu trabalho. Então, Jesus sempre trabalhou com preparo. Deus sempre preparou tudo que veio a essa terra. E a Bíblia diz em Provérbios 14, 1, um texto conhecido: a mulher sábia edifica a casa, mas a tola a derruba com as suas mãos. É a sabedoria que mantém a casa. É a sabedoria. Por isso que tem que ter alguém de juízo dentro de casa. Ou um homem de juízo, ou uma mulher de juízo. Caso contrário, a casa cai. Eu já vi homens se arrebentarem porque casaram com a mulher errada. Sabe, a pessoa que ela não tem muitas vezes posicionamento, deixa gastar, a revelia, a casa cai, a casa quebra. Chega um momento que alguém tem que ter juízo e dizer: vamos parar de gastar, vamos guardar esse cartão. Irmãos, cortar o cartão de crédito não resolve o teu problema. Você tem que aprender, sabe, dentro de você, a se policiar, a ser uma pessoa disciplinada. Tem coisas que, se não tiver juízo, a casa cai. Alguém tem que ter juízo dentro de casa. Uma mulher sábia, ela constrói riqueza ao lado do marido. Marido, nós não podemos gastar nesse momento, vamos juntar. Não, mas eu quero comprar aquele carro, é de barbada. E Deus está dizendo para você: não é o tempo agora. Vamos consertar esse carrinho velho e vamos continuar com ele. Vai chegar um momento que nós vamos ter o recurso e vamos lá comprar sem dívidas. Vamos comprar sem dívidas. Juízo. A mulher sábia edifica a casa, a tola destrói com as próprias mãos. Em Provérbios 13, 18, olha o que está escrito: pobreza e afronta virão ao que rejeita a correção, mas o que guarda a repreensão será venerado. O que a Bíblia está dizendo aqui é que pobreza e afronta vão vir sobre a pessoa que não aceita a sabedoria, que não aceita ser corrigido. A minha pergunta para você é: como que você lida com a correção? Sabe, há alguns anos atrás, uma mulher me pediu oração pela vida do filho, que o filho não obedecia, que ela e o marido davam o melhor para o filho, e que o filho desonrava, e enfim, o menino era perturbado, fazia cada coisa, e a gente olhava para os pais e ficava com pena, porque pais tão bons e o filho fazendo tudo errado. Mas aí eu comecei a observar a vida deles. E sabe o que eu identifiquei na vida desses pais? Que toda vez que eles colocavam uma repreensão no filho, toda vez que eles diziam: não faça isso, o menino não obedecia. Eles não tinham pulso, deixaram o menino fazer o que queria. E quando alguém, olha só, quando alguém da igreja reclamava para o pai e para a mãe: olha, teu filho aí não se comportou,
bateu nos irmãozinhos aí na escolinha. A mãe ficava brava, ficava 1 mês, 2 meses sem vir à igreja. Aí eu entendi, está aí o problema. A família não aceita a repreensão. A família não aceita, sabe, que alguém diga que está errado. Não aceita que professor fale. Daí o menino não parava em escola. Na escolinha da igreja, tinha tempos que eles vinham para a igreja, tempos que eles saíam da igreja, porque os pais não aceitavam a repreensão. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você não aceitar a repreensão, se você não aceitar repreender a tua própria casa, você pode estar criando um problema lá no seu futuro. Então, ser confrontado é uma dificuldade para a maioria dos seres humanos. Quase ninguém gosta de ouvir exortação. Quase ninguém gosta que diga: olha, está errado, temos que melhorar. Ah, me ofendi. Por que falou assim comigo? Se Deus está te corrigindo para o melhor, se Deus está querendo te ensinar o caminho que você deve ir, como que você diz que você não precisa disso? Não, eu não preciso disso. A repreensão de hoje ajuda a criar os dias mais agradáveis amanhã. Quanto mais disciplina, mais crescimento. Quanto mais você for desafiado a se corrigir, mais você se aperfeiçoará e melhor você se tornará. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado: como é que você lida quando alguém diz que você está errado? Porque parece que a gente quer estar sempre certo com as coisas, né? Parece que a gente quer estar sempre certo. Parece que sempre a gente quer estar certo em tudo. Toda pessoa mal sucedida é um crítico da repreensão. Eu acho que você não ouviu, porque isso é importante você gravar lá dentro da sua alma. Todo crítico da repreensão, geralmente, não vou generalizar, mas geralmente é mal sucedido. A pessoa que não aceita, ela não aceita também que repreenda, que diga para ela que ela está errada.